Bom dia, irmãos, graça e paz, mais uma vez juntos, graças a Deus, para a continuação dessas lições que tem sido uma bênção na vida da gente, na vida da igreja, escritas por homens de Deus, pastores bem conhecidos da nossa região, inclusive, e as lições elas têm sido muito importantes por conta do próprio tema. A lição de hoje, número 8, baseada em Neemias, texto básico, Neemias 2:18, escrita pelo pastor Márcio Antunes. Essa lição, ela tem como título Disposição e Confiança. O texto utilizado e o momento histórico do livro de Neemias, a gente encontra lá no texto proposto, no versículo 18, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. A história de Neemias como Esdras, o livro de Neemias, a narrativa do livro de Neemias começa mais ou menos 13 anos depois do final da narrativa do livro de Esdras. A gente consegue identificar essa transição no capítulo 7, versículo 8 do livro de Esdras, depois no capítulo 1, versículo 1 de Neemias, e também no capítulo 2, versículo 1 do livro de Neemias. Os acontecimentos no momento de Neemias, ele encontra peregrinos vindo de Jerusalém, provavelmente o seu irmão numa caravana de peregrinos, Hanani. Ele fala para Neemias e ele explica como está a condição da cidade. Ele fala dos muros fendidos, das portas queimadas, da situação degradante que o povo vivia, numa condição de insegurança total, numa condição de medo, até por conta da falta de proteção da cidade, já que o muro ele dava uma proteção relativa à cidade, tinha sido destruído ou parcialmente destruído. Alguns historiadores dizem que esse muro tinha em torno de 8 metros de altura. Então o povo na cidade estava com os muros fendidos, como a própria Bíblia diz, e os portões queimados. A cidade estava aberta ali para os inimigos, para a possibilidade de invasão a qualquer momento. Isso deixava o povo numa condição de insegurança total. Quando Neemias ele ouve esse relato, Neemias ele tem a primeira reação de Neemias é chorar. A primeira reação de Neemias é desespero. Mas enquanto desesperado e chorando, Neemias começa a orar também. E esse evento entre a notícia recebida por Neemias até que ele se encontre com o rei, esteja diante do rei, levou mais ou menos uns 4 meses para que Neemias estivesse na presença do rei e o rei conseguisse ou percebesse aquela tristeza no copeiro dele. Neemias ele era de família nobre, provavelmente não fosse sacerdote e também como Esdras, e não fosse da linhagem de Davi, como era Zorobabel, mas de qualquer maneira ele pertencia a uma linhagem nobre e a sua nobreza era notável, tanto que ele era um dos copeiros do rei. Provavelmente esse tempo que levou entre a notícia e o momento que Neemias se apresenta ao rei
ele pode ser decorrente disso, de vários copeiros trabalhando em turno, como era costume dos reis, e esse tempo que Neemias levou até chegar à presença do rei, e o rei consegue perceber nele toda essa tristeza. O interessante é que Neemias fica triste, ele chora, mas no momento da sua tristeza ele começa a entender que o chamado dele, ou o incômodo dele, não era só para orar por Jerusalém, mas também de ir e efetivamente fazer alguma coisa a respeito daquela situação degradante que a cidade vivia. Provavelmente depois da invasão em 586 a.C., quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói a cidade, derruba os muros, leva os utensílios da casa do Senhor, como o próprio texto, a gente acompanhando o que o autor coloca nas nossas lições, ou nessa lição em particular, é como se Deus tivesse abandonado o povo, Deus tivesse frustrado a confiança do povo. E Neemias sabe que não é bem assim. Neemias sabe que o Deus que ele confiava, o Deus que ele cria, era um Deus que cuidava do seu povo. Então, precisava de ação, precisava fazer com que a confiança do povo voltasse, ou a autoestima do povo fosse reerguida. E uma das maneiras, ou a maneira que isso deveria acontecer, seria restabelecendo o culto, restabelecendo o centro de culto do povo judaico. Ou seja, reconstruindo os muros e voltando a ter novamente as celebrações para que o povo pudesse ouvir falar novamente a respeito da lei. É o que acontece, é o que Neemias faz. Imediatamente ele traz Esdras para esse cenário, porque o papel de Neemias era influenciar, o papel de Neemias era conduzir parte do povo novamente para Jerusalém, reconstruir o cenário e aí sim entregar para quem de direito, que era Esdras, a restauração do culto, a restauração da adoração. Quando nós olhamos para o texto, nós somos levados a concluir que Neemias era bastante religioso, era muito religioso, extremamente zeloso pelas tradições do seu povo. Então, Neemias, no texto, a gente lendo o capítulo 2 de Neemias, a gente encontra que Neemias ele ora a Deus e ele pede a Deus que o ajude com a questão, inclusive, do humor do rei. Como ele conseguiria conversar com esse rei, como ele conseguiria levar para esse rei o seu problema ou o seu plano. Porque quando Neemias ora e ele entende que a ordem de Deus não era só para orar, mas que alguma coisa de fato e de maneira definitiva precisava ser feito, ele começa a elaborar um plano. Então, passado o momento de tristeza, inicia-se o momento de orar, de entregar o problema na mão de Deus e de se colocar à disposição para que o problema pudesse ser resolvido. E aí a questão de levar isso para o rei. Primeiro, autorização para sair. Segundo, não era só sair. Segundo, era todas as dificuldades que envolvia isso. Como sair, como ajudar e como produzir o efeito que ele precisava. Ou seja, precisava de material, precisava de mão de obra, precisava de autorização para atravessar todas as cidades que estavam sob domínio do rei, e chegar lá e efetivamente começar a obra. Ou seja, havia uma ordem anterior que dizia que os muros não deveriam ser erguidos até a segunda ordem. Então Neemias deveria levar uma segunda ordem dizendo que o povo podia sim
reconstruir os muros, que o povo podia assim restabelecer o culto e voltar às suas tradições religiosas. Essa era uma característica que foi implantado nessa época. Os reis, ou este rei em particular, permitiram o retorno e permitir que o povo voltasse às suas tradições religiosas. A miséria e o desespero do povo e a falta de segurança, a falta de estabilidade foram a causa com que fez com que esse servo do Senhor, Neemias, ficasse profundamente abatido. Interessante é que ele pede a Deus: Senhor, faça com que o rei enxergue a minha tristeza e que ele de alguma maneira, se comova com a minha tristeza e se disponha a permitir que eu faça algo a respeito. E quando ele chega e se apresenta ao rei, lá no capítulo 2, existe um detalhe interessante no capítulo 2, no versículo 6. A Bíblia diz assim: então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Dá para, pelo texto, a gente imaginar que Deus ele começa a preparar o caminho de Neemias, até mesmo nos pequenos detalhes. A rainha estava do lado. Provavelmente isso tenha contribuído para que o rei estivesse de bom humor, ou quisesse mostrar a sua benevolência, e com isso abre uma porta, escancara uma porta para Neemias colocar o plano que ele já tinha. Ele não foi pego de surpresa. Quando o rei percebe que ele está triste e pergunta para ele por que ele está triste, inicialmente ele disse que responde com muito medo. Ele responde com muito medo. Mas, imediatamente, quando ele entende que a obra de Deus já está feita lá no coração do rei, que existe a predisposição de que ele seja ajudado, ele então já tem um plano pronto. Ele não simplesmente chegou lá e começou: deixa eu pensar o que eu quero. Não. O que eu quero é isto. E ele explica de maneira clara quais são as suas intenções. E no texto a gente entende, a gente acompanhando o raciocínio do escritor, para onde ele quer conduzir essa afirmação, a gente encontra lá no tópico 2 a disposição e a coragem para recomeçar. Apesar de muitos daqueles que já estavam cativos há muito tempo, eles já não tinham mais tanta disposição, tanta vontade de continuar lutando. Lutar por quê? Estavam meio que acomodados já na nova situação. Então eles precisavam ser despertados. E quando Neemias, com uma disposição maravilhosa, chama o povo para esse despertamento, eles respondem: sim, vamos começar, vamos reconstruir, vamos voltar a trazer a tranquilidade, voltar a resgatar o centro de culto que nós conhecemos ou que nós perdemos por conta do castigo advindo do pecado do povo. Então, quando Neemias faz esse chamado, ele faz um chamado que também ele pode ser aplicado às nossas vidas. Muitas vezes, nas nossas
dificuldades, nas nossos momentos em que as coisas parecem que não vão dar certo, que as coisas não vão caminhar. O primeiro ato ou a primeira coisa que acontece na nossa vida, no nosso cérebro, é caminhar para o desespero. Olha, não tem jeito, a coisa não vai dar certo. E nesse momento, quando nós sabemos que Deus já agiu, e muitas vezes Deus tem o poder de agir na nossa vida, a gente começa a orar para Deus e começa a pedir a ajuda dele. E na verdade o que Deus nos dá é coragem para que nós possamos enfrentar essas dificuldades e partir para reconstruir, e partir para refazer, e partir para restaurar vidas, restaurar casamentos falidos, restaurar a vontade de continuar, restaurar o desejo de voltar para a casa do Senhor. Muitas vezes o que nós precisamos é entender que Deus ele tem um projeto para a gente. Os projetos de Deus, eles sempre são projetos muito bons. O que Deus quer para mim e para você são projetos bons, são projetos maravilhosos, são projetos para o nosso crescimento. E quando o povo entende isso, e entende que precisa participar desse processo, as coisas começam a acontecer. E a intenção de Neemias, ela passa a ser uma realidade. Então o povo se divide em grupos e começa a construir. Aqueles que a parte do muro está ruim, próximo das suas casas, eles começam a reparar por ali. Parte do povo remove os entulhos, parte do povo traz novamente as pedras necessárias para a reconstrução. E isso, muitas vezes, a gente precisa fazer como igreja. A gente precisa fazer que a igreja compreenda que nós somos um organismo vivo. E, como organismo vivo que somos, precisamos nos manter em movimento. Precisamos seguir fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Cada um fazendo como Paulo descreve lá, cada um tem os seus dons, e os dons precisam ser usados, porque a obra, ela precisa ser feita. Então, em momentos que nós encontramos grandes dificuldades, Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres, Deus tem levantado servos para poder encorajar nós outros, muitas vezes, a seguir, no momento que a gente tem dificuldade em continuar. Está se sentindo confortável, está se sentindo meio que anestesiado nesse momento em que as dificuldades elas passam a ser uma realidade constante na nossa vida. Aqui, no finalzinho, para pensar e agir. Interessante é que a colocação Neemias estava diante de uma tragédia, mas ele não se deixou intimidar pela situação. O que ele fez foi orar a Deus. O que ele fez foi traçar um plano. O que ele fez foi levar esse plano adiante. Sim, contando com a ajuda das pessoas, contando com a ajuda de outros que também tinham no coração o desejo. Mas ele, além do desejo, tinha também a chave. Ele tinha o plano. Ele estava próximo daqueles que poderiam dar para ele as autorizações necessárias para o plano ser colocado em prática. Neemias, em momento nenhum, ele pegou para si a glória de resolver um grande problema. Neemias disse: Deus fez com que o rei, fez com que o nosso algoz, ele se simpatizasse com a nossa necessidade, fez com que ele sentisse a nossa necessidade e
resolver se ajudar. Não porque eu sou Neemias, estou perto do rei, mas porque Deus fez o coração dele mudar na direção de ajudar o povo, na direção de permitir que o povo voltasse para casa. E quando o povo volta para lá, alguns deles voltam para lá, reconstroem os muros, reconstrói a autoconfiança, saem daquela condição humilhante e se colocam numa condição que podem sim voltar a ter uma aliança ou renovar a sua aliança com Deus. Então, todo o projeto ele está voltado para isso, fazer com que o povo volte, fazer com que o povo entenda a necessidade de se reconciliar com Deus, ou seja, largar tudo aquilo que era ruim, jogar todos aqueles erros que eles haviam cometido, se afastar de toda aquela influência que eles tinham recebido e que tinha causado toda a tragédia no povo, se afastar disso, se afastar do mal, se afastar do pecado, procurar a purificação, procurar estar em condições de voltar a exercer o direito de culto, a exercer o direito de estar em comunhão com Deus, seguindo aquilo que o sacerdote voltava a lembrar o povo, a lei que Deus tinha para eles e que eles precisavam estar perto dela, estar perto da vontade de Deus para prosseguirem. A disposição e coragem, confiança no Senhor são requisitos necessários, absolutamente necessários para uma nova história. Então, apesar de todas essas dificuldades que a gente vive, que a gente tem, é preciso muitas vezes reconstruir. É preciso muitas vezes consertar os muros, tapar as fendas dos muros e voltar para o culto verdadeiro, voltar para a adoração verdadeira, voltar a entender que Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Então, a grande pergunta que fica: vamos reconstruir? Esse é o desafio no mundo que nós vivemos hoje. Vamos reconstruir? Para isso nós precisamos de disposição e confiança, porque o resto Deus vai fazer. Neemias sabia que depois da tristeza, depois da aproximação de Deus através da oração, depois do plano devidamente traçado, responsabilidades dele, Deus faria parte dele. Ou seja, Deus moveria o coração desse homem, desse rei, desse governante, para que ele pudesse enxergar, se sensibilizar com a necessidade de Neemias voltar e motivar esse povo a reerguer o muro, a voltar para o culto, a se sentir novamente o povo escolhido por Deus. Deus não tinha os abandonado. O pecado tinha causado um grande estrago, tinha causado um grande prejuízo, tinha causado um grande problema. Mas Deus, o Deus de Israel, continuava sendo Deus de Israel. Bastava que as direções fossem ajustadas, que os esforços fossem combinados e que juntos eles pudessem, de uma maneira profunda, unida, refazer o caminho, retornando na direção do Senhor. Então a grande pergunta é essa: por mais difícil que esteja, por mais degradado que estejam os nossos muros emocionais, por mais degradado que esteja a nossa vontade de continuar, tem sempre alguém dizendo, instrumento de Deus na nossa vida: vamos reconstruir e vamos recomeçar. Que Deus
abençoe as nossas vidas, que Deus dê para nós a disposição que nós precisamos e que Deus dê para nós a confiança que nós sabemos que podemos ter nele, porque Deus responderá de maneira efetiva os nossos clamores, os nossos pedidos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Até em breve, se Deus quiser.